Depois de fazer o velório de Guilherme de Pádua, o pastor Márcio Valadão veio às suas redes sociais. Ele falou do semblante de Guilherme que, segundo ele, trazia paz. Também disse que Deus esqueceu do mal que Guilherme de Pádua fez, pois, segundo Márcio Valadão, Deus, depois de perdoar os nossos pecados, Ele esquece os nossos erros. Confira o vídeo. Alguém está falando, olha, ele foi dando a mensagem aqui, sorrindo. Eu chorava, eu estava chorando. Mas por quê? Eu não sou palhaço, eu tenho sentimentos. Eu sou pastor. Eu amo minhas ovelhas. Hoje, quando estava ali, em volta de todos aqueles repórteres, indo até ao vivo para a TV, e eu só podia falar isso. Não era aquele que morreu agora, foi sepultado hoje. Não era o mesmo Guilherme que fez aquela atrocidade com aquela menina. Era outro. Do lado de fora era o mesmo. O envelope era o mesmo. O corpo era o mesmo. As mãos que fizeram aquilo eram as mesmas. Mas ele não era mais o mesmo. Hoje foi o dia do sepultamento dele. É verdade que aquele moço tão conhecido, hoje, quando eu cheguei para celebrar o culto fúnebre, do lado de fora, praticamente todos os canais de televisão estavam ali, tanta gente, tantos repórteres. Eu estava do lado de fora do templo e eles queriam então que eu falasse alguma coisa. Então estavam todos aqueles microfones ali das televisões e me perguntando o quê, por quê, por isso. Eu tive a oportunidade de falar com eles de uma maneira assim muito clara, muito objetiva. Que enquanto uma pessoa não experimenta um novo nascimento, aquele Guilherme de Pádua, que era da televisão antes, que era artista, que fazia isto e que praticou aquele crime tão horrível, era aquele tempo que ele não conhecia ainda quem era Jesus Cristo. Não conhecia e não experimentou ainda, não tinha experimentado um novo nascimento. Por causa disso, as pessoas longe do Senhor fazem coisas assim tão terríveis como a que ele fez. Mas o que aconteceu? Tudo isso veio à tona, ele foi preso, foi condenado, e quando estava preso, cumprindo a pena todinha, cumprindo a pena, no finalzinho, quando estava terminando, não é que ele conheceu Jesus, e experimentou a graça da salvação atrás das grades. Porque o Evangelho chega. Porque o Evangelho chega de todas as maneiras. Dentro dos presídios, os presos têm radinho. Em alguns lugares tem até uma televisão. Por isso que nós aqui em Lagoinha temos a Rede Super. E em muitos presídios eles nos oferecem a liberdade de colocar a televisão dentro da cela. Então nós fazemos assim uma estrutura, só que não pode mudar de canal, só fica na Rede Super. Eles ficam assistindo o tempo todo, sabe? E aí são hinos, mensagens, cânticos. O que transforma o coração do homem não é a força da vontade. O que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Por isso que ele diz, a palavra diz, ouvi e a vossa alma viverá. E ele diz, quem crê em mim, ele experimenta essa metamorfose de ser lagarta e virar borboleta. Então aqueles repórteres ali em volta estavam me questionando muito sobre isso. Mas é difícil, as pessoas não conseguem entender que perdoar para nós é completamente diferente de perdoar para Deus. Quando Deus nos perdoa, Ele esquece. Deus esquece. A palavra diz que todo pecado confessado e abandonado, Ele perdoa. E Ele diz que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E Ele não lembra mais. Em outras palavras, quando nós temos a nossa vida, é verdade que agora, igual Ele, quando Ele converteu, Ele foi perdoado pelo Senhor. Mas Ele tinha que agora pagar o quê? A culpa que a sociedade, a legislação manda que Ele tem que cumprir. Ele foi julgado, passou pelo júri, foi condenado, foi levado para o cárcere e ficou lá no presídio. Mas ali, a luz do Evangelho alcançou. E ele foi salvo. Ele foi salvo. Mas agora, na mente de Deus,
quando Deus perdoa, ele esquece. Mas agora, o que acontece? Mas nós, seres humanos, nunca vamos esquecer. Nunca, nunca. Lá fora, ouvindo os repórteres, as perguntas, eles começaram a ter um pouco do entendimento dessa realidade, porque era uma pessoa antes assim, tão terrível. Mas o Guilherme era um moço assim muito bonito. Eu estava ali hoje fazendo culto, olhando para ele ali no caixão. Ao lado estava o avô com 100 anos, a avó com 90, os pais, a irmã e muitos irmãos. E a esposa também dele. Mas o semblante dele trazia uma paz. Não era que ele era artista, imagina depois de morto ser artista. Não, mas não era um sorriso, mas era assim, porque eu já celebrei tantos e tantos e tantos cultos fúnebres, e algumas pessoas têm um semblante assim muito duro, muito difícil, principalmente algumas, é uma situação delicadíssima, mas ali havia uma paz. Quando eu entrei no templo, estava assim, tantas pessoas ali, nós chorávamos, eu também choro muito, mas não havia nenhum desespero, é outra coisa, é uma paz que só Deus pode dar. E o trabalho que ele realizava, aqui em Lagoinha, não era no púlpito, de estar com o microfone na mão, nada disso, era um ministério de ir cumprir lá onde ele viveu, entre os presos. Então, em vários presídios, ele ia, dava o testemunho dele, contava como ele era antes, contava como ele era agora, contava da transformação que ele recebeu, do perdão de Deus. Quantos e quantos vieram? Hoje no culto, tinha muitos que ele tinha ganhado para Jesus, levado alguns desses a conhecerem o Senhor. E essas pessoas, hoje, depois que cumpriram a pena, depois que saíram do presídio, aí alguns já fizeram seminário, já foram ordenados pastores, e estão servindo ao Senhor. A vida é marcada por recomeços. E o ministério que o menino dirigia aqui em Lagoinha era chamado Recomeço. E hoje, quando eu chamei à frente os integrantes do Recomeço, eles têm assim um colete bonito, atrás escrito Recomeço, e eles vão pelos presídios, sabe? Tinha uma irmã bem velhinha, talvez lá beirando os 80 anos, com aquele colete, em vez dela ficar em casa só tricotando ou esperando a morte chegar, o semblante dela, a alegria que ela possui para cumprir esse ministério. Eu tenho compaixão por todas as pessoas. Não existe um pecador que seja mais pecador do que o outro. Perante a lei, não existe pecadinho, pecadão que vai para a cadeia e coisas assim. Mas do lado de Deus é diferente, porque o que Jesus veio fazer foi restaurar o homem, foi trazer para o homem não simplesmente um outro peso. Jesus foi trazer para o homem libertação. Por isso que ele abriu os braços e dizia assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse que nós seríamos testemunhas dele. O que significa testemunho? Testemunhar é contar aquilo que Jesus Cristo fez na vida. O Guilherme de Pádua, ele experimentou um momento na história dele muito triste, quando estava longe do Evangelho. Quando nós olhamos uma borboleta hoje, toda borboleta, antes era o quê? Era uma lagarta. E quando era uma lagarta, ela rasteja, ela vive dentro de um casulo, sai dali e vira uma borboleta. No tempo que a pessoa está longe do Evangelho, longe de Jesus, e o que Jesus veio trazer foi exatamente uma nova oportunidade para o homem. E essa nova oportunidade foi aquilo que Jesus realizou ali na cruz, tomando a culpa, ali na cruz, perdoando os nossos pecados e assumindo. Quando uma pessoa se converte, ele dá uma guinada na vida. De lagarta ele passa a ser uma borboleta.
Então, no aspecto assim, bem pontual do Guilherme, quando ele praticou aquele crime tão horrendo, ele era uma lagarta ainda, não tinha Deus na vida, não tinha convertido ainda, a vida dele era aquela vida. Depois, ele foi julgado, foi condenado, cumpriu a pena dele, há anos e anos ali atrás das grades, mas houve um dia quando ele experimentou aquilo que Jesus Cristo chama de novo nascimento. Está escrito em João capítulo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E o Guilherme experimentou esse novo nascimento, como eu, no dia 16 de maio de 1966, quando eu me converti, quando eu vim para Jesus, a minha vida mudou. Eu deixei de ser uma lagarta e passei a ser uma borboleta. Então isso chama um novo nascimento. O novo nascimento não é reencarnação, é em vida que nós encontramos a Jesus e Ele nos dá um novo nascimento. Então Guilherme, depois que ele converteu, aquele estigma que ele tinha de ter feito aquela situação tão horrível que fez, ele cumpriu a pena que recebeu, mas aquele estigma continuava e continuou até o dia da sua morte. Mas desde aquele momento, quando a vida dele mudou, quando ele tomou Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ele virou uma borboleta. E hoje, ontem, o Senhor o levou. Ontem mesmo, era domingo, ele estava aqui na igreja, ali no primeiro banco assistindo, ele ao lado da sua esposa, mas o Senhor o levou. Eu não sei, a vontade de Deus é tão diferente da nossa. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sei que ele cumpriu o propósito. E aqui estava participando do culto fúnebre, o fruto do trabalho dele, que é um ministério chamado Recomeço. O Recomeço é um trabalho feito com os ex-presidiários. Os presidiários que saem, muitos deles carregam assim 10 assassinatos, 5 assassinatos. Ninguém oferece emprego para essa gente. Ninguém, nem a família, rejeita. Então, nós tínhamos 8 casas que o Guilherme trazia essas pessoas, cuidava delas, e elas então, nós conseguimos trabalho para elas, e elas voltavam para dormir nessas casas, exatamente porque se não voltam, se não encontram um apoio, e o recomeço é exatamente isso, oferecer para as pessoas uma nova oportunidade. Deus, o nosso Pai, Ele não tem uma cesta de lixo para jogar as pessoas fora e dizendo, olha, você é irrecuperável. As pessoas podem ter uma nova chance na vida. Por isso que o ministério que ele dirigia era esse ministério Recomeço. E esse ministério, ao invés de diminuir, ele vai crescer muito mais, porque queremos estar levando esse ministério não apenas aqui em Belo Horizonte, mas vai sair por Minas Gerais, pelo Brasil e até os confins da terra. Nós temos que cumprir o propósito de Jesus, que disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a mensagem do Evangelho é essa de fazer o recomeço. É verdade que hoje nós oramos de saudade, da alegria, mas ao mesmo tempo Deus está levantando muitos outros que vão continuar fazendo o ministério que Ele possui. Se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu espero por você aqui no próximo vídeo.